paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical, né, professor Márcio? É Tem sido verdade. uma bênção em nossas vidas e na vida aí dos nossos alunos, né? Com certeza. E dando aí o prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021 aqui na classe dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estudar aí a lição de número 2, que tem como título Saulo de Tarso, o perseguidor. Estudamos domingo passado, professor Márcio, lição 1, o mundo do apóstolo Paulo, né? Vimos ali um pouquinho, né, de como é que era o mundo do apóstolo Paulo na época em que ele surgiu ali, né? Tanto como perseguidor, como depois o apóstolo dos gentios, né? Sim. Vimos toda a caminhada dele, né, como estudante, como se preparando. E depois, quando ele começa a aparecer já adulto, Exato. um fariseu que era, já visando a destruição do cristianismo. Exatamente. Que ele tinha como os hereges, né? Como É. o povo que estava atrapalhando o judaísmo. Com certeza, é bem isso mesmo. E por isso mesmo, né, hoje a lição de número 2 tem como título Saulo de Tarso, o perseguidor. Aqui vamos ver um pouquinho ali do caráter de Paulo, né, antes da sua conversão. Verdade. Muita gente ainda não sabe que Paulo, antes de ser o grande discípulo, apóstolo dos gentios, ele era um perseguidor dos cristãos. Um perseguidor que ia até a morte, se fosse preciso. É a morte. E é aqui que nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque nós vimos na aula passada que Paulo era um grande estudioso, entendia da Torá, das leis judaicas, né? Ele era um fariseu, como o professor Márcio já falou, né? Esse é o perigo aí você não ter um zelo, né? Quando você tem um entendimento tão apurado como Paulo tinha, né? O zelo sem entendimento pode ser uma arma perigosíssima, né, professor Márcio? É o fanatismo, né? Exatamente. Vira um fanatismo. Temos visto nos nossos dias aí, ou na história mesmo, muitos crimes hediondos que são cometidos em nome de Deus. Com certeza. E é assim que Paulo fazia. Porque a questão como o professor Fabiano falou, quando tem muito zelo, mas não tem esse entendimento, vai partir para aquilo que não. O que é o fanatismo? A pessoa só vê ele não vê o outro. E quando ele enxerga o outro para cumprir aquilo que ele quer que seja determinado, como Paulo fazia. Exatamente. Houve uma situação lá no deserto com Moisés, que Josué era discípulo de Moisés, andava com Moisés. Sim. Deus já estava colocando ele ali para ser o sucessor de Moisés, embora ele não soubesse. Aí um dia ele chegou e viu o pessoal profetizando. Ele tinha tanto zelo, tanto cuidado, que ele correu a falar para Moisés. Moisés, estão fazendo errado lá, estão profetizando, você tem que tomar uma atitude, porque ele não tinha entendimento. Aí Moisés falou, quem dera todo esse povo profetizasse. Aí abriu o entendimento dele. Mas até aquele momento ele estava com zelo, né? Aquele ciúme excessivo. Exato. Que tem que ser do jeito que o Moisés ensinou, não pode ser assim. E por causa desse falso entendimento, esse entendimento errado que Paulo tinha, né? Essa falta de zelo no entendimento, ele foi ali um perseguidor implacável. Né? Ele foi ali e acabou usando a sua influência, a sua força para esmagar e perseguir os discípulos de Cristo, desde o início ali da igreja primitiva. Porque Paulo não aceitava a ideia, né, de que o Messias fosse morto ali numa cruz, e crucificado, morto e ressuscitado. Porque para eles ali, essa morte de cruz era uma morte para os criminosos. Era uma maldição, né? Era a pior morte que tinha. Exato. Aí como que o Messias, como que o rei dos judeus vai morrer, viveu, não frequentou uma faculdade, uma escola, não foi discípulo de ninguém, não tinha... Libertou o povo de Israel. Não libertou, não tinha aquele currículo que Paulo tinha, aquela cátedra de Paulo. Aí se diz o Messias e daqui a pouco está pendurado numa cruz morrendo, no meio de 2 ladrões ainda lá. Exatamente. Então ele não aceitava aquilo de jeito nenhum. E ele vai dizer, nós vamos ver nas próximas lições, ele mesmo vai dizer isso, porque o entendimento que ele tinha, o zelo que ele tinha era diferente.
Porque, veja, professor Fabiano, ainda sobre esse assunto, a lei de Moisés, me corrija se eu estiver errado, são 300 e poucos preceitos, né? 340, coisa assim, né? Que tem que seguir na lei. Então, além disso tudo, que era impossível, só Jesus que cumpriu a lei, ainda os fariseus criaram mais 100 e poucos preceitos em cima daquilo. Então, deixaram a carga mais pesada ainda. Impossível de carregar. E Paulo vinha com essa visão. Exatamente, essa bagagem que Paulo tinha, né? Por isso que ele perseguiu Cristo, ele perseguiu a religião, a igreja de Cristo, perseguiu os seguidores de Cristo. Então, o que ele podia fazer ali, com a influência que ele tinha, ele fez. Exato. Porque ele achava que estava fazendo a coisa certa, porque ele achava que estava agradando a Deus. O que muitos hoje, por causa desse fanatismo religioso, acabam fazendo. Estou agradando a Deus, estou fazendo o que eu acho que é certo. Por causa disso, muitas e muitas pessoas morrem por causa desse fanatismo religioso. Exato. Matam em nome de Deus, né? Exatamente. E Deus não tem nada a ver com isso. Pode ter certeza disso. É verdade. Nosso texto áureo está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Essa expressão aqui, professor Márcio, respirando ainda ameaças e mortes, né? Uma expressão bem forte, né? Certeza. Era mais ou menos como que Paulo era, como que estava Paulo ali, ansiando ali, como fosse um animal selvagem querendo pegar sua presa de qualquer jeito. E assim que Paulo estava fazendo, assim que Paulo estava perseguindo, ele parecia mesmo um animal selvagem. Exato. Do que um simples homem, um mortal. Não media o esforço, né? Ele era como uma fera selvagem, né? Uma fera selvagem, uma ameaça ali concreta para a igreja primitiva, que estava ali iniciando naqueles momentos, né? O primórdio. A nossa verdade prática destaca que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. E isso é verdade, né, professor Márcio? Com certeza. A igreja, ela é um organismo vivo, né? Que Cristo é Cristo gerando vida, é vida gerando vida. E ela também é uma instituição organizada. Sim. Nós estamos, por exemplo, estamos aqui dentro de um templo agora. Mas a igreja, se ela fosse uma organização idealizada e realizada pelo ser humano, já teria acabado. Já teria acabado, com certeza. Mas como não é, né? Então não vai acabar. Não vai acabar. A gente tem uma promessa de Jesus, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí quando Jesus fala a igreja, não está falando das denominações, né? Placas. Está falando a sua igreja, o seu organismo vivo. São os membros de Cristo. Exato. E nessa igreja do Senhor Jesus, estão nelas aí crentes de todas as épocas, de todos os anos até hoje. Todas as línguas, nações. Então são milhares e milhares e milhares de crentes que fazem parte desta igreja. Exato. E alguém já disse, professor Mar, certa vez, que quanto mais a igreja avança, quanto mais a igreja se expande, mais o inimigo se levanta e mais o inimigo persegue. Exato. Porque incomoda, né? Sim. Porque incomoda. Quando a igreja cresce e faz aquilo que Jesus mandou a igreja fazer, que é pregar o evangelho, apacentar as ovelhas, né? Cuidar das ovelhas de Cristo, né? A igreja com certeza vai incomodar alguém. E sempre incomodou, desde o começo. Desde como nós vemos aqui na história da igreja, desde o princípio, a partir do Pentecoste, que foi o início da igreja, né, professor Márcio? Exato. A igreja já começou a incomodar alguém. Já. E eu sempre penso assim, professor Fabiano, e a história mostra isso, não sou eu que penso. A perseguição, ela não faz o crente desistir de Jesus, jamais. O verdadeiro crente, ele cresce mais ainda na perseguição. O que faz o crente desistir de Jesus é a mistura, é a cultura, é viver do jeito que o mundo está, que as coisas estão. Mas a perseguição, não. Tem um pastor, que foi meu professor, e ele dizia assim: crente cheio do Espírito Santo irrita o diabo. Sabe por quê? Porque ele é calmo, ele é passivo. O diabo quer que ele brigue, o diabo quer que ele vá se vingar do que faz para ele. Não, ele vai orar. Então o Satanás fica irritado com o crente cheio do Espírito Santo. Ele não gosta. Exatamente. Porque está crescendo. O sangue de um crente que cai no chão, de um salvo de Jesus, é semente. É semente. Verdade. Tanto que a igreja, no princípio, nas duas primeiras gerações
da igreja, na igreja primitiva, que a primeira geração foi enquanto os apóstolos estavam vivos ainda. Sim. Após o último apóstolo morrer, veio a segunda geração, que eram os pais apostólicos. Né? Então, nessas duas gerações, nós, olhando a história da igreja, a gente vê que líderes morreram, os apóstolos morreram, pessoas ali foram mortas por feras. Não negociavam a sua fé. Não de negociavam. jeito nenhum. Eles não tinham acordo com política, com nada. Eles tinham Jesus como cabeça, cumpriam as leis da terra, Exatamente. mas não negociavam a sua fé. Nós temos na sequência, depois que João, o último apóstolo de Cristo, morre, nós temos ali os pais da igreja. E Policarpo é um desses que viveu, que aprendeu com João. Teve contato direto. E veio dando continuidade. Então, até ali no 3º século, por ali, a igreja era pura, era imaculada. Ela tinha Jesus como seu referencial. Aí depois veio a mistura e começou daí a depender do Esse Estado. foi o problema, né? A mistura com política. Foi complicado essa parte. Veja, professor Fabiano, eu vejo hoje muitos pseudos líderes por aí, né? Que se dizem líderes de Cristo, cristão, mas fazendo tudo para fugir da perseguição. Querendo bater de frente com as coisas do mundo, querendo mudar a lei, mudar isso, mudar aquilo. Ora, quem é o dono da igreja? Não é Jesus? Vamos para os pés de Jesus, ué. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Quer ver um exemplo bíblico? O Moisés foi tirar o povo do Egito. Moisés chegava lá, falava com o faraó, vou levar esse povo assim. O faraó se convencia. Ele dizia, tá, deixa o povo que vá. Quando o povo estava se reunindo para ir, Deus endurecia o coração do faraó, e o faraó dizia, traz todo mundo de volta, pega o chicote e bate nesse povo. Por que Deus fazia isso? Para mostrar que o que tiver que acontecer, vai acontecer. E hoje é a mesma coisa. Então, se a igreja for para os pés de Cristo e depender dele, só dele, vai ter solução. Porque o que tiver que acontecer, professor, vai acontecer. Vai acontecer, com certeza. As leis que tiverem que ser aprovadas, que forem, que Deus permitir, vai ser aprovado. Vai, com certeza. Ainda nós vivemos, podemos dizer, num país abençoado que é o Brasil. É verdade. Nós temos liberdade para pregar o evangelho. Existe aí uma perseguição que está se levantando através das leis, como o professor Márcio acabou de falar, vindo do Congresso, mas a gente sabe que a história da igreja, desde o começo, sempre foi perseguição. E sempre venceu na oração. Exatamente. Tem lugares aí no mundo aí que você não pode andar nem com a Bíblia no teu celular. Se por um acaso, se for pego com uma Bíblia online no teu celular, você é preso. E se não for até morto por causa disso. Tem um site, Portas Abertas, né? Exatamente. Que fala sobre a igreja perseguida. Entre lá e pesquise para você ver quantas e quantas pessoas morrem todos os dias por causa da fé em Cristo. Nós estamos aí quase 2000 anos depois, né, do início da Igreja de Cristo no Pentecostes. Mas a perseguição continua. Só que a mídia não mostra, né? Não. A mídia não mostra as coisas. Não há interesse. Não, com certeza. E para mostrar isso, nós estamos falando que a igreja cresce na perseguição, que nesses países que os cristãos são mortos, torturados, cresce. O evangelho vem crescendo dia a dia. Exatamente. Eles não sabem o que fazer, porque eles matam se converte 5, 6 lá, por causa da morte daquele um. Foi isso que aconteceu no Império Romano, né? Exato. Eles matavam os líderes. Vamos matar os líderes, né? Porque daí os menorzinhos vão fugir. Muito pelo contrário. Eles matavam os líderes, levantavam outros e a igreja crescia. Então nós não devemos buscar problema, não. Mas se ele vir, vamos levar para a pessoa certa resolver. Vamos orar a Deus e fazer a nossa parte. Com certeza. Por isso que o objetivo geral da lição hoje é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Coisa que, como já comentamos, desde o início da igreja acontece e só vai acabar no dia do arrebatamento da igreja. Exato. Quando Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja para morar com ele no céu. Mas até lá, meus irmãos, vai ser perseguição, vai ser luta. Pode ter certeza disso. Mas a nossa esperança e conforto... Nem sempre as leis dos homens vão dar salvo-conduto. Nem sempre vão nos salvar, não. Exatamente. Nem sempre. Com certeza. Mas o que vale de conforto é que Deus está conosco. Conosco, é verdade. Independente da situação, independente da tempestade que nós estejamos passando, Deus sempre vai estar conosco. Pode ter certeza disso. A introdução da nossa lição diz assim: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas
para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Então, o tema da lição hoje é a respeito de Saulo de Tarso, o perseguidor. E como já comentamos aqui, desde o início da igreja, Saulo já se mostrou ali como principal perseguidor da Igreja de Cristo. Tanto que no início da igreja, né, professor Márcio, quando a igreja começou a crescer, foi para Jerusalém, para Judéia, Samaria, mas só que a igreja ficou ali, meio que nesse centro, né? A mensagem de Jesus, o ídolo de Jesus, era que pregue para todas as nações do mundo. Exato. E os discípulos, Pedro, João, Tiago, os primeiros apóstolos da igreja do Senhor, no início da igreja, quando a igreja começou a crescer, eles só ficaram em um lugar, só ficaram em Jerusalém. Sim. Centralizaram em Jerusalém. Veja, professor Fabiano, eles tinham tudo ali. Estavam na terra deles, o evangelho crescia entre os judeus. Numa pregação de Pedro foram 3.000 almas. Na segunda, 5.000. Mas Jesus, antes de ascender ao céu, disse: ficar em Jerusalém até ser revestido. Depois que já tivesse revestido com o poder dele, aí fossem para Samaria e outras cidades. Mas eles não queriam sair, estava bom. O que Deus fez então? Permitiu a perseguição. Exato. Por isso que eu falei ainda há instante, a perseguição faz parte do crescimento da igreja. Não adianta, crente que foge de perseguição não conhece o evangelho. Então, Deus usou quem? Saulo, ou Paulo, né? O nome é uma questão de nação ali, né? Saulo, que era Saul, depois ficou com Saulo, por causa do greco-romano, e depois Paulo. Então Deus usa Paulo para perseguir. E veja que todo mundo saiu e os discípulos não. Eles continuaram. Mas os outros tiveram que, vamos se mandar. E aí o evangelho cumpriu-se o que Jesus falou. Foi para a cidade, foi para todo lugar. Então, se não houvesse essa perseguição, será que eles iam sair de Jerusalém? Aí é que eu me pergunto, professor. Aí é que me pergunto, que eles estavam acomodados ali, né? Sim, tinha tudo ali. A gente vê que os planos de Deus, o propósito de Deus nunca falham. No final sempre vai acontecer. Assim como Jesus falou lá para aqueles 12 discípulos, né? Ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho para apenas 12 pessoas. Jesus já tinha certeza, já sabia o que ia acontecer. Eles apenas estavam ali decretando para eles o que eles tinham que fazer. Mas Jesus já sabia que a igreja ia se expandir do jeito que se expandiu. Mas precisava de alguma chacoalhada. E essa chacoalhada que Jesus deu neles foi justamente essa perseguição, que começou com os judeus. Sim. Os judeus começaram a perseguir a igreja primitiva, justamente porque eles anunciavam que Jesus era o Messias. E até hoje, os judeus não aceitam que Jesus é o Messias. Até hoje. É verdade. Veja que Paulo não andou com Jesus. Paulo, até então, né, antes da sua conversão, nunca tido um contato com Jesus. Então ele não acreditava naquilo. Morreu e foi ressuscitado. Havia aquela mentira lá dos romanos, que o corpo foi roubado, dos discípulos que levaram. Mas não apareceu o corpo, né? Inventaram uma história lá para negar a ressurreição. Aí depois, por isso que na próxima lição nós vamos ver que quem era o único que podia converter, que podia pregar o evangelho para Saulo? Quem? Só Jesus. Nenhum ser humano poderia pregar, não tinha jeito. Exatamente. E aí Jesus veio. Nós vamos ver na próxima lição aqui. Sobre a conversão de Saulo de Tarso. Então ele não acreditava nada daquilo. Ele dizia, não, esse é um povo herege, vai atrapalhar o judaísmo. E é por isso que ele pegou até carta para ir para outra cidade. E é interessante, professor, que na época havia uma lei em Roma que os judeus poderiam buscar os seus fugitivos em um país que tivessem. Exato. Eles tinham essa autorização para ir buscar. Porque, por exemplo, se uma pessoa comete alguma coisa no Brasil e foge para um outro país que não tem essa como é que fala? Essa aliança dos países, não pode ir lá buscar ele. Mas eles poderiam sim, né? Eles tinham essa lei. Roma já deu uma lei, porque tudo já estava o plano de Deus estava sendo cumprido certinho. Para que eles fugissem, não ficassem tranquilos lá, que ninguém vem. Vai lá sim. O perseguidor vai lá atrás de você. Com certeza. Tanto que no início da igreja, né, professor Márcio, eles se reuniam no cenáculo, né? Se reuniam lá pro lado de fora do templo. Era a base, a sede da igreja primitiva era ali. Mas quando começou a perseguição, quando começou a aparecer Saulo perseguindo, aí eles só poderiam se reunir dentro das casas, fechado, já escondido. Já começou a mudar o sistema deles. O ponto 1 da nossa lição,
Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Subtópico 1. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Como um fariseu fanático, Saulo tinha convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus e por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Aqui já no início, professor Márcio, já destaca aqui que Paulo, como um fariseu fanático, sim, olha o problema e o perigo do fanatismo, né? O radicalismo religioso, aí sem esse entendimento tão necessário, né? Muitas guerras santas, professor Márcio, já foram travadas em nome desse fanatismo. É verdade. Em nome desse radicalismo religioso. E são declaradas ali tudo em nome de Deus. Em nome de Deus. Olha o perigo, são milhares e milhares de pessoas já morreram por causa desse fanatismo, por causa desse radicalismo que as pessoas usam. Justamente aí para, usando o nome de Deus, né? Mas por trás disso tudo aí tem os ideais dessas pessoas, né? Sim. Né? Muito sangue já foi derramado para aí, talvez, satisfazer os caprichos de alguns, né? É verdade. De líderes, que na verdade os líderes não vão para a guerra, mas os fanatistas, os fanáticos religiosos vão, e são eles que morrem, mas os líderes sempre ficam lá. Então são os caprichos deles aí que estão sendo satisfeitos, né? Sim. Por causa dessas guerras santas que acontecem pelos quatro cantos do nosso planeta. É verdade. E aí tem religião que cresce, está crescendo muito no mundo, mas está crescendo porque é na força, porque é na violência. Né? Exatamente. E com Jesus não é assim, né? Com certeza. Com Jesus o crescimento, com Jesus vinde, venha a mim. E aí se você vir, tudo bem. Exatamente. Mas chega na espada, ou como os fariseus faziam. Verdade. Ou você faz isso, vai morrer. Aí não aí cresce mesmo, mas é na violência, na força. Violência. Os fariseus, professor Fabiano, eram uma seita, era um grupo religioso, era um partido, como se fosse um partido político de hoje. Né? Tinha os fariseus, tinha os saduceus. E fariseu, o nome fariseu quer dizer separado, santo. Então já traziam essa marca já no nome deles. E como eu disse, eles já colocaram mais preceitos ainda, para mostrar que só eles eram capazes. Eram os bons. Só eles Ou eram seja, capazes. Deus deixou a lei, não era o suficiente, é o que nós está falando. Então precisa colocar um preceito humano para que seja cumprido. E é por isso que dá o fanatismo. Exatamente. E o interessante também aqui, que a lição vem dizer que Paulo acreditava que com esse comportamento ele estava agradando a Deus. Agradando a Deus. Então ele achava que o que ele estava fazendo era certo. Estava agradando, estava fazendo em nome de Deus. É o que esses fanáticos religiosos fazem. Sim. Defendendo a sua causa, mas em nome de Deus, achando que estão aí agradando a Deus. Infelizmente hoje, professor Márcio, tem muitas igrejas, né, que fala para a pessoa, vem aqui, Deus só quer o teu coração, né? Vem aqui que você vai estar agradando. E a pessoa acha que pode fazer o que quer, porque Deus só quer o coração da pessoa. O que importa é que a pessoa seja feliz, né? Que Deus só quer ver a pessoa feliz. O oposto do fanatismo. Exatamente. Isso também não é bom. Não é bom. Tem que cuidar também. Os extremos, né? Os extremos. Tem o fanático, aquele que só vê ele, não vê mais ninguém, e tem que ser do jeito dele, e é só com... Ele julga tudo. E tem aquele também que, como o professor falou, não, tá bom. Tá do jeito que tá, Deus só quer me ver feliz. Não estando fazendo mal, já tá bem. Exatamente. E o pior, né, professor, mas que tem muitas igrejas que ensinam isso. Sim. Aí a pessoa acha que está nisso aqui, ó. Acha que o seu comportamento está agradando a Deus. Mas na verdade não é isso que Deus quer. Deus não quer apenas o coração, Deus quer o corpo inteiro. Deus quer um compromisso, uma aliança. Com certeza. Um compromisso envolve tudo, né? Corpo, alma, espírito. Tudo. Onde está, onde não está, a vida, o trabalho, tudo. Deus quer isso, Ele quer intimidade com as pessoas.
Nós temos que entender isso. Deus é um pai. Então ele não está preocupado só, se você só fez o bem, tá bom. Não, ele quer compromisso com a pessoa. Com certeza. E aí tem, que nós costumamos falar, talvez não é o certo, tem esse preço a pagar. Que nós estamos falando da perseguição. Jesus disse que Jesus comparou os cristãos à luz e sal. Por que luz? Para iluminar as trevas. Quem está na treva vê no cristão o caminho de Deus. E a treva e a luz não combinam, por isso que tem a perseguição. E por que sal? Para preservar o que é certo, o que é direito. Porque o que está podre, o sal não preserva mais. Não, já era. O que está podre, mas o que está são ainda, se pôr bastante sal, e Jesus usou a linguagem que eles entendiam, porque lá não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha nada. Então era o sal que eles usavam lá para guardar, preservar os mantimentos. Então ele falou, vocês são iguais de sal. Vocês estão aqui para preservar as coisas boas, para mostrar o evangelho. E é por isso que vem a perseguição. É verdade. Incomoda alguém, Incomoda. Né? Agora, quando se prega um evangelho desses aí, sem compromisso... Evangelho light. Daí você vai ter os templos abarrotados de gente. Com certeza. Com certeza. Vai falar as coisas que as pessoas querem ouvir, né? Agradar. Né? E não é isso não, né? Não, o evangelho não é isso. Não é isso mesmo. Tanto que as pessoas... Estudamos a respeito da história de Israel no trimestre passado, quando os profetas falavam que Deus mandava falar, e as pessoas não gostavam, mandava até matar os profetas. Sim. O que vale é a vontade de Deus acima de tudo, né? Subtópico 2 ali, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças de morte descreve Saulo de maneira figurada, como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. E Paulo não poupou, professor Márcio. Não poupou homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, não. Se professava ali o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Paulo perseguia. Aprisionava, açoitava e se fosse preciso mandava matar. Sim. Como ele consentiu na morte de Estevão. Exatamente. Ele perseguiu até a morte. Os seguidores de Cristo ali viram. Ele tinha o voto de matar ou não. Ele falou, pode matar. Pode matar. Exatamente. Ele estava ali determinado a banir o cristianismo da terra. Exato. Essa é a determinação do apóstolo Paulo. E quando ele aparece com essa perseguição, por isso que os seguidores de Cristo não ficaram em Jerusalém. Ele já sabia da fama do apóstolo Sim. Paulo. Nós vamos ver na próxima lição sobre a conversão de Paulo, quando Jesus alcança ele, né? Ele é convertido. Quando os apóstolos verem ali, o Paulo, não pode, esse aí, tem certeza? Exatamente. Eles não queriam orar por ele. De um perseguidor, né? Exatamente. Então, mas ele era um vaso escolhido por Deus, né? E aí Jesus diz, vai lá que ele está orando. Ele estava orando. Estava orando mesmo. Já tinha ali um contato, uma transformação que Jesus tinha feito na vida dele. Subtópico 3, por que Saulo perseguia cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Vale ressaltar aqui, professor Márcio, para quem não sabe, a Torá é os nossos 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada. Exatamente. Né? Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Exato. Então essa aí é a Torá, que faz parte lá da Bíblia hebraica. Escrito por Moisés. Parte, escrito por Moisés. Então sempre quando você vê Torá, é esses 5 primeiros nossos livros aqui da nossa Bíblia, do Antigo Testamento. Dos judeus. Exatamente. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro ou a cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Por isso que Paulo não aceitava, né, professor Márcio? Exato. Porque ele era um estudioso da Torá. Ele conhecia a Torá. Ele mesmo diz que no judaísmo não tinha mais entendido do que ele. Não, era pouco humilde ainda, né? De todos, né? Ele era um pouquinho humilde ainda, o apóstolo Paulo. Fiz fariseu acima de todos os fariseus, que não tem ninguém igual. Não tem ninguém que se aproxime do meu conhecimento.
E na Torá, como a nossa lição destaca aqui em Deuteronômio 21 a 23, está escrito que aquele que é levantado no madeiro ou crucificado é maldito. Sim. E Paulo, então, não aceitava. Como que uma pessoa que a Torá está dizendo que é uma pessoa maldita, né, que foi levantado no madeira, pode ser o Messias? Impossível, não aceita. E ele não aceitava isso de jeito nenhum. Então, ele queria derrubar, na visão dele, essa heresia, né, para eles, né? Sim, porque estava atrapalhando o judaísmo. Porque foi digamos, uma religião que chegou e que estava crescendo muito rápido. Então estava atrapalhando também os planos do judaísmo. E quando ele vai para outra cidade, que é o caso quando ele estava indo para Damasco, buscar lá, porque eles tinham um entendimento assim, vamos trazer para cá, para ficar aqui para nós cuidar, ficar debaixo dos nossos olhos, para não espalhar isso para o mundo. Mais ainda. Porque senão vai cair, o judaísmo vai ficar, vai perder seu... Vão olhar para nós e dizer, mas já tem outro lá, então. Exatamente. Eles pensavam nisso. Ele, né, principalmente. Como ele era o mais... na verdade é assim, né, professor Fabiano? Todo o sinédrio, todos os judeus queriam aquilo. Mas como viram nele, ele estava motivado para aquilo, jogaram tudo nas costas dele. Vai você então. Vai você que está animado aí. Vai você que está animado. E ele estava mesmo e falou, não, deixa que eu assumo tudo. Mas na verdade todos eles queriam o extermínio dos cristãos. Sim. Mas como tinha lá o Saulo, eles falaram, não, se der algum problema, fica tudo com ele. Exatamente. Interessante quando Jesus aparece, né, professor Márcio? Que começa a ser conhecido ali por causa da sua pregação e pessoas iam atrás de Jesus, né, multidões e multidões, né, quando Jesus é preso, né? Como foi a forma do julgamento de Jesus, né? Tudo às escuras, escondidos, né? Sim. Quando os judeus procuram Pilatos diz, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso aí é problema de vocês que resolvam. Aí já cai naquilo da aula passada, né, que o Império Romano ele respeitava as religiões, então eles não se envolviam com casos das religiões. Até porque ali era de judeu para judeu, então se resolvam vocês aí, o que fizer está bem feito. Com certeza. Então a forma como foi feito o julgamento de Jesus, ali eles já tinham uma suspeita que realmente Jesus era o Messias. Mas eles não queriam dar o braço a torcer porque todos os seus rituais, toda a sua história, os fariseus defendiam, tudo ia cair por água, ia cair por terra. Sim. Porque Jesus era totalmente o oposto daquilo que eles acreditavam e defendiam que fosse. E era um forasteiro, né? Uma pessoa que chegou agora ali. Exatamente. Não tinha, era filho do carpinteiro. Tem algumas reuniões que estavam lá, alguém chegava e dizia, mas peraí, você não é filho do carpinteiro? E dizem que é o Messias. Então, eles não entenderam o propósito, né? Eles não entenderam quando Jesus falava, o meu reino não é desse mundo, meu reino não é daqui. Eles aguardavam e aguardam até hoje ainda um Messias libertador. Quando Jesus entra em Jerusalém, que fazem aquela festa, a entrada triunfal, ali uma semana antes da crucificação, mais ou menos, que jogam folha de árvores e fazem aquela festa, né? Hosana, Hosana, nosso rei. Aí Jesus desce do jumentinho, eles aguardavam que ele fosse lá, pegasse o Herodes pelo pescoço, tirasse do palácio e decretasse, agora acabou. Não, Jesus foi pregar lá no meio do povo. Aquele mesmo povo ali, professor Fabiano, que dizia que Jesus era Hosana, nosso rei, uma semana depois estava gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus. Então cuidado com os elogios, viu? Cuidado, porque o mesmo que está te elogiando hoje, amanhã está mandando te crucificar. Por detrás dos elogios, você pode ter certeza que tem alguma intenção. Tome cuidado. Tem alguma intenção atrás dos elogios. Aí tome cuidado. Se essa intenção é alcançada, pode saber que lá na frente alguma coisa pode acontecer. Não sofra da síndrome da multidão. Jesus não sofria disso não, porque ele não se deixou se levar por aquilo. Certeza. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente assim. Tem. Quando ele está no foco e tem muito elogio, ele está fazendo tudo. Quando os elogios começam a cair, vem as críticas, ele desiste. Então, cuidado com a síndrome da multidão. Hein? É verdade. Ponto 2 da lição, a perseguição contra a Igreja de Cristo. Subtópico 1, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a Igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças de morte contra os seguidores de Cristo. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Sem dúvida nenhuma, o alvo de Saulo, de Saulo de Tarso, sem dúvida nenhuma, eram os líderes, né?
Sim. Ele queria pegar os líderes dessa religião nova que estava aparecendo, que era o cristianismo. Mas os apóstolos de Jesus, eles se preservaram, né? Eles ficaram ali, porque eles sabiam do real risco que eles corriam, né? Mas tinham seus pregadores itinerantes que andavam pelas ruas ali sem temer mal algum, né? Que sabia que estava fazendo a vontade de Deus. E um deles aqui, como a lição de destaque, era Estevão, o jovem Estevão, né? E Paulo se defrontou com ele ali. Estevão, um dos diáconos escolhidos, né? Exatamente. Já Aí, trabalhava, né? Na igreja e tudo. Em Atos 6, né? Começa a ter um problema na igreja, de logística, de organização. Aí Pedro se levanta com os outros, vamos escolher aqui 7 homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para cuidar das mesas, para cuidar da parte social da igreja. E nesses 7 estava Estevão. Estevão já estava ali no meio, trabalhando para o Senhor, né? Subtópico 2, Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. E com certeza foi isso que aconteceu, né? Sim, a notícia se espalhou pela cidade, o que tinha acontecido. Aí quando souberam ali que Estevão, né, pregou o evangelho, enfrentou aqueles judeus ali naquele debate acalorado, né, até a sua morte, muitas pessoas ali provavelmente procuraram saber o que tinha acontecido. Aquilo chamou a atenção, as pessoas foram atrás, conheceram a história de Estevão, procuraram os discípulos, pregaram o evangelho e se converteram. Então chamou muita atenção a morte de Estevão, né? Esse martírio do jovem Estevão, né? Que acabou ocasionando aí no crescimento maior ainda da igreja. Outra coisa, professor Márcio, que daqui na nossa lição, próxima aula, é sobre conversão de Paulo. A gente vê na sequência que logo após a morte de Estevão, Paulo vai lá para Damasco, né? E tem um encontro com Jesus. Mas eu acho que aqui, já na morte de Estevão, Paulo já ficou meio balançado. Ele viu que Estevão continuou até o final, falando de Jesus até a morte. E deve ter pensado, né? Mas que religião que é essa, né? Que as pessoas estão morrendo por isso. Entregam a sua vida por esse líder deles que foi crucificado, que morreu, que eu não sei se ressuscitou ou não, e eles têm tanta confiança. Com tanta confiança. É bem provável que ali Paulo já ficou balançado. E Estevão, quando morre, é uma visão maravilhosa que ele teve. Ele é o único na Bíblia que viu Jesus Cristo em pé no céu, né? Guardando por ele já. E aí ele repete as palavras de Jesus: perdoa todos aqueles perdoa que não sabem o que estão fazendo. É um exemplo, né? Tem sentido que o professor está falando. Ali o Saulo já deu ali ele começou a pensar. Exatamente. Já começou a incomodar aquilo, né? Ele começou a sentir um pouquinho de remorso já na morte de Estevão. Bem provável, porque ele sendo entendido do jeito que ele era, né? Ele estudou nas melhores escolas, melhores faculdades, já vinha lá da Grécia, né? Dos gregos lá, né? Que veja que Estevão, a Bíblia está relatando a morte de Estevão como o primeiro mártir oficializado, mas a perseguição já vinha continuando. Então, provavelmente já tinha matado outros cristãos, mas não com o destaque do Estevão, porque Estevão estava pregando. Exatamente. Ele enfrentou todos eles ali e com uma sabedoria do Espírito Santo. Não era sabedoria de homem, não era palavra de homem, ele estava falando pela sabedoria do Espírito Santo. Isso incomodou todos eles, a ponto de tirarem da cidade, levarem para um lugar e apedrejar. Até a morte. É isso mesmo. Subtópico 3, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual.
A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. É verdade. E tem muita gente que está morrendo em nome de Jesus realmente. Sim. Muitas pessoas que são desafiadas, né, a permanecer, a dizer ali, a virar as costas para Jesus, podemos dizer assim, né? Sim. Mas permanecem fiel até a morte. Principalmente em países aí com domínio islâmico, né? Tem muitos cristãos morrendo. Tem. Né? E países comunistas também, muitos cristãos morrendo. Exatamente. Famílias, mas o evangelho continua lá. Eles continuam pregando. E são fiéis até a morte. Exatamente. O próprio Paulo vai ser morto no final da sua vida, né? Por causa do evangelho. Por causa do evangelho. Ele consentiu na morte de Estevão. Né? Depois, lá na frente, ele também vai ser morto por causa do evangelho. Exatamente. Então veja que, como nós sempre falamos aqui nas nossas aulas, professor, evangelho, isso não é para desanimar ninguém, mas evangelho não é festa e alegria. Evangelho é sofrimento, evangelho é perseguição. Evangelho é levar as convicções de Jesus para as pessoas, que nós temos a convicção. Carregar a cruz. É carregar a cruz. É ser desprezado, ser humilhado, ser deixado para trás, ser deixado num canto. Ninguém quer. Mas esse é evangelho. Então o exemplo está aí. Exatamente. Agora, esse evangelho social aí, que eu insisto, em falar nisso, evangelho social que estão fazendo por aí, esse de Jesus não é. Exatamente. Existe uma região, uma área geográfica no planeta Terra chamada Janela 1040. Exato. Ali são vários e vários países ali que o evangelho é difícil de entrar. São vários missionários que já foram para essas regiões, já morreram lá, nunca mais voltaram, são perseguidos, porque lá é difícil, uma religião, lá tem a religião muçulmana, o islamismo, que é muito forte, e a perseguição é muito ferrenha. Então pesquise sobre Janela 1040, para você ver ali algumas regiões do mundo que é extremamente perseguida. A China também, né, professor Márcio? É um país ali que persegue os cristãos. Mas tem crente lá, cheio do Espírito Santo, igual Estevão. Certeza. Preparado para morrer por Cristo. Em todo lugar tem, né? Todo lugar. Em todo lugar tem um remanescente de Cristo, pode ter certeza. Ponto 3 da lição: quando um sistema se volta contra a igreja. Subtópico 1: como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes do que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. João 16:2. A igreja primitiva sofreu bastante perseguição, né, professor Marcinho? Tanto externamente como internamente. Exato. E Jesus já está alertando aqui, né? Nós estamos falando. Vão matar e dizer que estão fazendo um serviço a Deus. Exatamente. E está acontecendo isso. Estão matando o cristão, dizendo que estão fazendo um serviço a Deus, que são os hereges, né? Que são pessoas que estão blasfemando contra Deus. Com certeza. Essa perseguição começou com os judeus, né? Nós já falamos aqui na aula. Começou a perseguir a igreja, depois a igreja se expandiu para várias regiões gentílicas, igrejas foram plantadas nessas regiões e a igreja cresceu cada vez mais. Aí veio a perseguição do Império Romano. O Império Romano ali que no começo achou que não ia dar nada, que era uma religião, alguma coisa ali da região e respeitava. Quando o cristianismo começou a crescer, começou a incomodar o Império Romano, né? Sim. Principalmente no comércio de ídolos, imagens, que tinha uma lei no Império Romano que você era obrigado a adorar o imperador. Sim. A se dobrar e se ajoelhar na frente do imperador. E você acha que os cristãos se dobravam? Por isso que eles eram perseguidos. Né? Exatamente. Você sabe que estavam andando pelas estradas lá de Jerusalém ou de qualquer lugar, encontravam um romano, encontravam um soldado, e tinha que fazer lá um gesto adorando, né? Ave César, adorando César. E aí os cristãos não faziam mais, diziam, salve Jesus, o quê?
Então vem cá, você já vai para... Já vai para o Coliseu. Vai servir de comida do leão. Exatamente, era isso que acontecia. É claro que no meio tinha alguns lá que tem, negavam né? a Jesus, Sempre né? tem, né? Na hora de morrer, ele ia adorar o César. É bem isso mesmo. E também tinha a perseguição interna, né, professor Márcio, que eram as heresias. Sim. Que foi plantada dentro das igrejas, né? Várias ideias. Paulo sofreu muito com exatamente. isso. Você vê nas cartas do Novo Testamento quantas heresias, quantas ideias eram colocadas dentro da igreja, que servia como uma perseguição também. Sim. Os apóstolos tinham que ficar ali toda hora falando sobre isso, mandando cartas circulares para as igrejas para alertar a respeito das heresias, né, que estavam sendo plantadas no início da igreja primitiva, né? Então isso aí prejudicou bastante também o trabalho dos apóstolos. Mas eles ali, como os apologistas, né, da fé, sim, combater essas heresias ali para a honra do nome do nosso Senhor Jesus. Subtópico 2, perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. E quem não negou o nome de Jesus foi morto. Exato. Foi açoitado, levado como escravo, foi aprisionado, recebeu as piores torturas ali, justamente para negar o nome de Jesus. Mas, como a lição diz, muitos não negaram o nome de Jesus. Diferente dos nossos dias, professor Márcio. Não precisa nem perseguir, né? Nem perseguir. Não precisa nem muita perseguição. Exatamente. Para negar. Porque negar o nome de Jesus não é só dizer, eu não gosto de Jesus. É as atitudes, né? É a conduta de vida que vai negar o nome de Jesus. Agora é interessante lembrar, professor Fabiano, que Jesus disse que aquele que negar o seu nome aqui, será negado por ele diante do Pai. Exato. Ele também vai dizer, não conheço, ele não me conhece, eu não conheço ele. Às vezes a pessoa pode pensar, não, mas ninguém falou para mim, não, negue o nome de Jesus diretamente. Mas não é assim que eles fazem. Você pode negar o nome de Jesus no teu trabalho, às vezes está sendo forçado a fazer uma coisa que é contra a palavra de Deus. Exato. No teu trabalho. Isso é negar Jesus. E isso é negar Jesus. Você está fazendo coisas aí na faculdade, coisas que vai contra a palavra de Deus, e isso também é negar Jesus. Certa vez Jesus olhou o povo assim no templo, lá em Jerusalém, e disse para os discípulos, esse povo, ele me adora com os lábios, mas o coração deles, está longe de mim. Então, eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso, mas está fazendo coisas contrárias. Exatamente. Isso é negar Jesus. Exatamente. Como nós já falamos aqui em outras aulas, a respeito de adoração, né? O que significa adoração? Tem muita gente que acha que a adoração é um momento na liturgia, né? No culto. Agora é o momento da adoração. E canta um hino, terminou o hino, pronto, acabou o momento da adoração. Não, adoração, professor Márcio, não é um momento da liturgia, não apenas um momento no culto. Adoração é um estilo de vida. Estilo de vida. Adoração vem da origem lá de latreia, serviço, liturgia. Liturgia no culto, mas estilo de vida. É o que eu faço durante a minha vida como cristão, que determina se eu sou um adorador ou não. Exatamente. Louvar a Deus é diferente. Cantar um hino na igreja ali, se emocionar e até sentir a presença de Deus é diferente. Agora, adorar é adorar com os meus bens, com a minha vida, com a minha conduta, com o meu corpo, com tudo. Principalmente. Isso é adorar. É estilo de vida. E o que muita gente é alcançado hoje é através do testemunho de vida. Né? A igreja primitiva cresceu muito por quê? Por causa dos testemunhos dos crentes fiéis. Exato. Eles obedeciam a palavra de Deus, era uma religião nova que estava começando e tudo mais para eles. Mas a forma de vida deles, a comunhão que eles tinham entre eles ajudavam. Não tinha um negócio lá que um era mais rico, o outro era mais pobre. Não, todo mundo era igual. Então esse testemunho da igreja primitiva que fez a igreja crescer muito nas duas primeiras gerações da igreja. E também é necessário nos nossos dias o testemunho de vida. Teve um auxiliar do imperador lá, não lembro se foi do imperador Diocleciano, uma coisa assim, um daqueles cruéis, que escreveu para o imperador, disse, olha, não dá para entender, porque esse povo morre e não reage. Eles não reagem, eles não fazem, eles não se organizam para combater, eles ficam esperando a morte.
Como ovelhas mesmo. Como ovelhas, eles não reagem, eles esperam a morte. Conta-se, professor Fabiano, que nas arenas soltava os leões para que fosse, deixava o bicho sem comer uma semana, para deixar eles bem. Devorar aí mesmo. colocava os cristãos e começavam a cantar de mão dadas, cantando um hino a Deus. Conta-se a tradição, e tem livros, como o livro Heróis da Fé, que tinha leão que o leão não conseguia, não atacava, ele se dobrava perto do cristão. O leão. O que esse leão estava vendo, será? O leão chegou, olhou e voltou. Não atacou o cristão. Isso é testemunho. E não reagiu. Então esse auxiliar do imperador disse, não dá para competir com esse povo, ele é doido. Agora imagine. Eles enfrentam a morte e não dão um tiro, não reagem. Quantas pessoas que não estavam no Coliseu assistindo essa cena, pensam, meu Com Deus, certeza. o que será que está acontecendo? Que acendeu uma luzinha. Né? Quantas testemunho. almas, né? Exatamente. Quantas almas foram salvas pelo E testemunho? eles não negaram Jesus, Não. até mesmo diante da morte. De jeito nenhum. E isso que Jesus quer. Ainda lembrei puxa, minha memória, esqueci o nome daquele que falei que seguiu o João lá, que veio da igreja. Um dos pais da igreja, não lembro o nome, mas Policarpo. Policarpo diz a história que quando ele estava para ser morto, vieram e falaram, porque eles gostavam dele. Falaram, Policarpo, é só você falar que não quer mais saber de Jesus. Ele falou, por quê? Eu tenho 86 anos e ele nunca fez mal nenhum para mim. Por que eu vou dizer que eu não quero? Eu quero ele sim. Jesus é tudo na minha vida. E conta também a história que quando sangraram ele, botaram fogo lá e cortaram ele, conforme ia caindo sangue na fumaça, aquilo tinha um cheiro suave que subia. Que os soldados... Então, veja, professor Fernando, quantos soldados daqueles não aceitaram a Cristo, tirando a vida de um cristão, não foram para casa? Como é o caso de Saulo, né? Com certeza. Então, esse é testemunho. Mas tem que ter uma renúncia para isso acontecer. É verdade? Tem a certeza que o galardão é garantido. Com certeza. Subtópico 3, indo para o final da lição, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos exergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Verdade. E custou. Com certeza custou. Não foi fácil, né? Não. Desbravar esse Brasilzão afora. Houve casos, professor Fabiano, que o catolicismo romano não deixava os crentes sepultar os seus mortos no cemitério deles. Eles tinham que andar com os mortos de cidade em cidade para ver quem que ia ter a compaixão de abrir a porta do cemitério para colocar lá. Por causa da perseguição. Por causa da perseguição. Não era aceito de qualquer Não. jeito. Não era aceito. Né? De jeito A nenhum. Igreja Católica era muito forte. Continua sendo forte, né? Sim, e perseguia. Perseguia. Continua, né? Continua essa Então, perseguição. veja, mas eles passaram por tudo isso. O Narvin conta a história que ele morreu a filhinha, né? Ele andava chorando com ela nos braços. E agora, meu Deus, eu trouxe lá, vim de longe para cá, estou aqui, e agora o que eu faço? Não deixo sepultar dar um sepultamento honroso para minha filha. Perseguição. E como você falou há momentos atrás, professor, que diferença, né? Hoje, às vezes, porque a pessoa não fez aquilo que ele queria fazer na igreja, ele já acha que é uma perseguição. Já quer abandonar tudo. Isso né? mesmo. Não levou uma chicotada aí na rua, não levou nada, não apanhou, não sofreu, não. Só porque às vezes ele achava que tinha que ser assim, e o pastor diz, não, mas não vamos fazer assim. Pronto, estou sendo perseguido. O meu talento não está sendo reconhecido. Que diferença. Que Deus tenha misericórdia de nós. É verdade. Estamos vivendo tempos difíceis. Verdade. É os sinais, né? É o final dos tempos aí, Jesus está às portas, são sinais do final dos tempos. Conclusão da nossa lição. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus, para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. E isso, meus irmãos, temos certeza que a igreja é de Jesus.
Ele é o cabeça, Ele é o criador, Ele é o sustentador desta igreja. E enquanto Ele não voltar, nós devemos estar aqui adorando o nome de Jesus, louvando o nome de Jesus e servindo a Ele, e não parar de pregar o Evangelho. É verdade. Vamos continuar. Não fica triste, não. Perseguição é para isso, existe para isso mesmo, para a gente ir vencendo em nome de Jesus. E é assim, professor Fabiano, que nós vamos alcançar a maior promessa de Jesus, que é estar com Ele na glória. Lá vai ter festa. Aqui é luta. Aqui é luta. Isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe.